aí, Heroilton? Eu Muito brinco que esses. bem-vindo. Beleza, pessoal? Como é que tá todo mundo aí? Bem? Espero que todos bem. Isso aí, boa apresentação, herói. Queremos te ouvir. Não, legal, pessoal. Voltando aí pra gente fazer mais um novo bate-papo. Hoje a gente vai falar de mundo Linux, por isso que eu brinquei. Hoje nada de admin, vamos falar de root. A ideia é a gente falar um pouco aí de Kubernetes gerenciado. E acho que as principais preocupações com relação a não é porque ele é gerenciado que eu não preciso me preocupar com algumas atividades, né? A gente fala muito, né? Pô, quando eu vou lá no Azure e implemento um Azure Kubernetes Services, ele é um serviço de modelo gerenciado compartilhado, né? Então, assim, existem algumas preocupações que a gente precisa ter. E aí, vamos compartilhar a tela. Share screen, eu quero essa tela aqui. Para quem assistiu minha apresentação, tela 2, pessoal, só confirmando aí, tá aparecendo o meu LinkedIn no compartilhamento? Não, share, agora vai. Agora o negócio tá bonito aqui. Para quem assistiu minha última palestra, sabe que zero PPT, então a gente não vai ter PPT, vamos fazer unha, vamos trabalhar. Então, quem quiser entrar em contato, não vai ser difícil de me achar aí no LinkedIn, Heroilton Borges Júnior. Apesar do nome Heroilton, existem outros, eu achei outros companheiros Heroiltons, mas vai ser bem fácil aqui, a gente de pouco joga lá no link. O nosso roteiro está nesse checklist, que depois eu vou compartilhar com o Daniel, com a Aline, o pessoal, e aí lá no vídeo, esse roteirinho vai estar disponível aí para vocês também. Então, fiquem bem tranquilos de conteúdo, porque todo o conteúdo que a gente vai falar aqui, ele vai estar disponível para vocês. Por uma questão de organização, o chat passa às vezes bastante mensagem e às vezes a gente não pega aqui no chat. Então, se alguém puder colocar as dúvidas e perguntas no Q&A, me ajuda a conseguir enxergar aqui, tá, pessoal? Então, deixa eu deixar o chat aberto aqui também, que a gente vai abrir. Pô, show de bola, pessoal. Então, vamos lá. Serviço gerenciado, Azure Kubernetes Service. Então, vou entrar no Azure. Quais são as duas formas que eu posso trabalhar com implementação de serviço de Kubernetes? Ou eu instalo máquinas virtuais, vou subir um kubeadmin e vou fazer a instalação toda manual, ou eu vou usar lá no portal um serviço gerenciado, né? Vou vir aqui, portal do Azure, vem aqui na parte de Kubernetes Services, criar um novo cluster Kubernetes. O que o provedor vai fazer por mim? Ele vai subir os masters, vai subir os worker nodes e vai te entregar um cluster pronto. Ou seja, dali para frente eu vou fazer somente implementação das minhas aplicações, dos meus deployments, dos meus services e vida segue. É aqui que eu falo que tem bastante atenção. Simplesmente essa implementação pronta do serviço é tudo o que eu preciso? Ela já vem segura, ela já passa por um processo de sys benchmark, então eu já tenho vários cuidados que o provedor implementa. Só que muitos desses trabalhos, como é um ambiente de gestão compartilhada, né, parte a Microsoft vai tomar conta, parte você vai tomar conta, eu preciso me preocupar. E aqui começa a minha primeira dica, né? Existe um GitHub do nosso time de Fast Track que ele tem algumas dicas de implementação. Então, olha que legal isso aqui. Você vem nesse GitHub, você vai baixar esse Excel, eu já tenho ele pronto aqui, ó. E eu vou dizer, o que eu quero fazer? Ah, eu quero mexer com AKS. Vou trabalhar em inglês, import checklist. O que ele vai trazer para mim aqui? Uma série de vários itens de boas práticas que, como se eu estivesse fazendo uma gestão de projeto, pô, eu vou trabalhar com, por exemplo, um canário, plugin deployment, o que eu preciso me preocupar? Qual que é a severidade? Já executei essa atividade? Pô, legal, já fui lá e completei. Ou não, as atividades que eu preciso para essa implementação ainda estão abertas e eu preciso montar no cluster. Então, galera, olha que legal. Sempre tem aquela pergunta, pô, Microsoft, onde estão as boas práticas? Estão tudo na documentação. Como é que eu consigo fazer um resumo dessas boas práticas? O nosso time de Fast Track montou essa planilha. Então é muito legal porque você pode percorrer vários itens de boas práticas em diferentes áreas aqui, ó. Tá vendo? Você pode olhar em cima do que a gente chama, né, do El Architecture Framework, né, o nosso pilar de WAF. É um tema de operation, é um tema de reliability, é um tema de performance, é um tema para gerenciamento de custo. Então, olha que legal essa planilha para você trabalhar aí no seu
checklist. Bacana, pessoal? Então, baixa a planilha, escolhe a tecnologia que você vai trabalhar. No nosso caso, a gente está falando aqui para Kubernetes, e depois é só clicar no Import Checklist. Então, vai ser bem interessante você ter essa planilha aqui no seu cinto de ferramentas para poder fazer boas implementações. Bacana, pessoal? Essa é a nossa dica número 1. Dica número 2, vamos lá, uma das que eu acho extremamente importante. Quem já trabalhou com Kubernetes on-premise sabe... Fritz, depois eu vou compartilhar o roteiro inteiro, tá? Então eu jogo o roteiro aqui no chat, lá no vídeo a gente vai deixar esse roteirinho todo lá para vocês. Qual que é a tarefa mais trabalhosa para um administrador de Kubernetes? Atualização. Pô, mudar a versão, subir minor version, subir major version, aplicar patch de segurança. E aqui no Azure, esse é um trabalho que, dependendo da sua configuração, a Microsoft vai fazer uma parte, mas partes dessas atualizações, elas são executadas pelo cliente, como, por exemplo, a Microsoft disponibiliza a versão, por exemplo, 1.26, 1.27, 1.28. Só que eu preciso ir lá no meu cluster e subir. A Microsoft aplica o patch no Node, só que eu preciso programar um reboot, ou eu vou mudar, a gente vai ver daqui a pouco os modos de patch, ou eu vou trocar o node pool. Então, existem algumas boas práticas. Como que eu acompanho isso? A gente tem um site, pessoal, que a gente solta todos os releases de segurança que a gente está aplicando e como isso está rolloutado e nos diferentes data centers. Então, qual que é a última versão de Kubernetes? Por exemplo, aqui eu tenho a AKS Release. Pô, aqui está toda a documentação dividido por países do que está aplicado em cada país. Eu posso vir, por exemplo, eu escolhi o Node Pool, eu posso trabalhar com Ubuntu, eu posso trabalhar com Azure Linux, ou eu posso trabalhar com máquina Windows. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, os Ubuntus, qual que é a última versão de patch que a gente vai ver que tem que estar aplicado? Ó, todos os data centers do Azure já estão nesse release de 2024, janeiro 9, ó, que foi o começo lá do mês. E quais foram os últimos releases? A gente já vai entender o que esses releases, mas olha que legal, eu tenho todo um controle liberado pela Microsoft, e aqui eu tenho, quando eu abro o release, tá vendo? Ele tem toda a descrição do que foi aplicado, seja patch, seja versão. No caso aqui eu abri um de patch, né? Então, o que foi instalado, o que rodou com relação a componentes de segurança. Então, normalmente nessa página aqui do release, a gente vai ter a visão de qual é o último status de atualização do ambiente. E aí eu preciso me preocupar com isso dentro do ambiente do Azure. Então, por exemplo, existem alguns modelos, né? A gente pega aqui a documentação que vai explicar para a gente de como você pode atualizar o seu cluster. Então, por exemplo, de forma geral, por exemplo, quando a gente fala de aplicar patch, que é onde eu quero entrar aqui, porque quando a gente fala muito com os clientes, eles estão muito acostumados a subir versão. Ah, bacana, saiu uma versão 27, a gente está na 1.28, acho que já deve estar em preview da 1.29. Todo mundo sobe versão do Kubernetes, mas ninguém gerencia patch de segurança. E Kubernetes sobe uma vez a cada 3 meses, mais ou menos. Patch de segurança, toda semana tem patch. Então, olha que legal, como é que eu posso aplicar patch? Eu posso aplicar, a Microsoft pode aplicar o patch direto no sistema operacional, e aí você fica com a atividade de reiniciar o Node. Então a gente vai ver que tem uma ferramenta que você pode usar para monitorar o Node na hora que ele aplica esse patch. A gente pode fazer o que a gente chama de Node Image Upgrade. Então, ou seja, ao invés de eu aplicar o patch na máquina para você ter que reiniciar o worker, a Microsoft só troca o worker. Então, ou seja, eu já tenho uma imagem pronta, porque lembra, quando sobe o AKS já sobe os masters prontos e já sobe as máquinas de workers prontas para você. Então, quando a gente fala de um Node Image Upgrade, a Microsoft ela fala assim, olha, eu tenho uma imagem com o patch aplicado pronta para entrar, então o que eu faço? Eu tiro a máquina velha e ponho a máquina nova. É muito mais prático e rápido do que aplica o patch, rebuta, e se a máquina, na hora que rebutar, der um kernel panic? Ah, e se o patch aconteceu alguma coisa? Então, o Node Image, ele acaba sendo uma funcionalidade bem interessante. E aqui é o que todo mundo faz, né? Que são as versões de Kubernetes. E aí vem a pergunta, né? Como que eu escolho isso, né? E a gente tem isso lá no momento de implementação. Por exemplo, aqui é um script que eu usei para montar o meu cenário. Aqui eu tenho o comando que eu estou criando o meu cluster de Kubernetes, e eu posso passar como parâmetro, vamos lá para o final do script,
os channels de update, tanto o auto-upgrade da versão do Kubernetes, quanto a versão de upgrade de patch de segurança. Então, ou seja, eu posso escolher no momento de deployment ou pós-deployment, alterando os parâmetros no cluster. Mas aí vem a pergunta, qual que é o padrão? O padrão, acho que de uns 6 meses para cá, ele virou o Node Image. Mas quando o AKS foi lançado, a gente só tinha uma versão, que era aplicar o patch e esperar o cliente para reiniciar a máquina, né? Então, eu deixei um comando maroto aqui, ó, que você checa qual é a versão atual do seu cluster. Então, por exemplo, eu vou rodar esse comando, eu tenho aqui um cluster com 3 nós, e vejam, como é um serviço gerenciado, eu só vejo os workers, eu não vejo os masters estão gerenciados pela Microsoft. Então, na hora que eu rodo esse comandinho aqui, o azecli, que é um comando de interface, e eu estou fazendo um filtro para ele aqui, ó, ele vai me trazer um output bem interessante, que a gente já vai conectar a página de release, várias informações que a gente olhou aqui, ó. Então, olha que legal. O que ele está dizendo para mim? O meu modo de segurança, eu estou usando o Node Image. Então, eu já sei que quando a Microsoft lançar versões de atualizações, o meu cluster automaticamente, quando entrar na janela de manutenção à noite, ele vai fazer o quê? Ele vai trocar o meu worker por um worker novo, com o patch atualizado. Então, nesse caso, eu não preciso tomar nenhuma ação. Se aqui tivesse em none, o none quer dizer, olha, você optou por aplicar o patch de segurança no Node existente, sem fazer o replacement do Node. Então, você vai precisar programar o reboot da máquina. Vai gerar um arquivo local lá no Node. A gente vai falar do Courage, que a gente usa para monitorar. E aí você vai programar o reboot desse cara. E olha que informação interessante. Qual que é a versão atual do meu patch? Ó, 24109.2. Lembra aquela página de release que a gente comentou aqui, ó, 29.40 e o ponto 2. Ele está no, ó, já tem até uma segunda versão, mas eu estou no 29, né, 0924, que é o atual para o sistema operacional. Então, olha que legal, já rolloutou em todos. Por que ele está na última versão? Porque eu subi esse cluster hoje, tá? Então, eu estou na última versão. Então, aqui eu conseguiria acompanhar se o meu cluster e aquele node pool, né? Eu tenho um único node pool aqui, é o node pool 1. O node pool, ele está com a última versão disponível. E quantas versões estão disponíveis, né? Eu posso checar se tem alguma versão mais nova sem precisar consultar o site de release? Sim, tem um comandinho maroto que eu vou olhar na região, né? Então, eu estou olhando aqui, ó. Olha os upgrades para o meu node pool e, ó, ele vai dizer para mim, ó, a última versão disponível é essa, que coincidentemente é a última versão que eu tenho disponível. Então, quer dizer, eu posso até desenvolver uma monitoração olhando, comparando esses dois valores, dando get na plataforma, falando qual que é a última versão, bacana, qual que é a versão que eu tô, porque aí eu monitoro se os clusters estão sendo atualizados. Então, pessoal, olha que super interessante eu me preocupar com isso. Porque se eu simplesmente implemento um cluster, mas eu não me preocupo com o meu ciclo de atualização, que não é só major e minor versions no Kubernetes, eu preciso me preocupar com a questão de segurança. Eu estou usando um Node Image, eu estou usando um Patch Security, eu não estou usando nada. Como é que eu vou controlar a questão de segurança dentro do cluster? E aí, com certeza, você está fazendo aquela pergunta. Legal, a Microsoft vai trocar a, a imagem, mas isso não pode parar a minha aplicação? Pode, se você não montar o cluster bonitinho com as devidas resiliências. Por exemplo, eu estou trabalhando com mais nós, a gente vai falar de Availability Zone mais lá para frente. É extremamente interessante que os seus deployments, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui os deployments que eu tenho, por exemplo, eles estão tudo com uma única réplica, então isso aqui pode ser um risco, por exemplo, se reiniciar a máquina que está rodando esse nó, o pod vai baixar e vai subir, vai gerar um pouco de implemento. Então, é interessante você sempre programar a tua aplicação para isso acontecer. Mas existe um controle adicional. Eu posso escolher o momento que eu quero que a Microsoft faça isso, que a gente chama de plano de manutenção, que é esse ponto
mais aqui embaixo. Então, olha que legal, eu posso criar um plano de manutenção que eu vou falar assim, Microsoft, bacana, eu sei que todo dia à noite você pode rodar um batch atualizando os node pools, trocando as imagens para uma versão atualizada. Só que no meu caso, durante a semana, meu sistema é crítico, mas no final de semana, se cair um nó, acontecer qualquer coisa, é menos crítico para o meu ambiente. Então, eu posso fazer o quê? Eu crio um plano de manutenção para indicar para a plataforma, por exemplo, nesse meu caso aqui eu estou dizendo, olha, é o weekly, executa somente de sábado, uma vez por semana, né, uma vez na semana, com uma janela de duração de 8 horas, eu estou num GMT-3 e começa à meia-noite. Então, seja, de meia-noite a 8 da manhã, todo sábado, toda semana, você pode executar as manutenções. Então, olha que legal. Vamos ver se meu cluster tem alguma manutenção, alguma janela programada, né? Se eu criei. Esse cluster está novo, a resposta vai ser não. A gente vai ver que vai estar vazio aqui. Então, ele vai dar o retorno para a gente, ó, não tem nenhuma janela. Então, ou seja, se sair um patch nessa semana, provavelmente hoje à noite ele vai ser atualizado. Pô, mas hoje à noite, quarta-feira, não pode atualizar, só pode ir de sábado. Vamos lá, a gente cria o plano de manutenção. E todos esses comandos, pessoal, essas documentações aqui em cima vão falar e vão trazer esses pontos para a gente, tá? Então, depois com o roteirinho na mão, vocês vão ver que é bem mamão com açúcar, olha lá. Criei o meu plano de manutenção. Agora, se eu consultar aqui, ele vai trazer o plano para a gente. Tá lá criadinho, vamos dar um só JSON para a gente ver aqui o output do objeto. Ele tá lá, ó. Começa a partir de hoje, que foi o dia que eu criei, não especifiquei um dia de começo, eu poderia especificar um dia para iniciar. A janela a partir de meia-noite com duração de 8 horas, então vai até às 8 da manhã. O meu horário eu estou num GMT-3 e você pode fazer semanalmente de sábado, de meia-noite às 8 da manhã. Bacana, pessoal. Então, ou seja, muita gente não olha para essa questão de segurança do Kubernetes. Isso aqui é um ponto extremamente importante de você trabalhar, né? E antes de falar do Courage, que é uma ferramenta para quem optar por não fazer a troca da imagem, preferir usar o Microsoft aplica o patch, eu quero reiniciar, eu quero falar um pouco desse cara aqui, ó, PDB. O que é o nosso amigo PDB? Existe uma configuração no Kubernetes que eu posso aplicar nos meus deployments que chama Distribution Budgetar, é o Pod Distribution PDB, Pod Distribution Budget. O que eu estou dizendo para o Kubernetes? Olha, se for acontecer qualquer manutenção programada, e aqui é o administrador executando comandos, como fazendo o drain, fazendo cordon, fazendo comandos de manutenção, e a gente, quando executa patches de segurança, esses comandos são executados, né? Você para de fazer scheduler naquele node que vai ser trocado, você movimenta os pods. Só que muitas vezes, enquanto a plataforma vai fazer essa manutenção, eu, como cliente, vou lá e crio alguns objetos de PDB. E aí, o que acontece? O meu cluster não está atualizando. Por que isso não está acontecendo? Um dos motivos, e muito comuns que a gente vê no dia a dia, é porque eu crio esse objeto de PDB. Então, o que o PDB vai dizer para mim aqui? Olha, eu tenho uma implementação cujo label é o Storefront, que inclusive é a minha aplicação que está rodando no cluster. Se a gente olhar aqui, eu vou ver que eu tenho uma aplicação do front, que é o Storefront, ó. Então, ela está lá com o label bonitinha. E o que eu estou dizendo para ele? Olha, eu aceito no mínimo, eu tenho que manter minimamente um pod rodando. Então, nesse momento, eu só tenho um pod. Se a gente olhar lá o deployment, eu só tenho um pod rodando. O que às vezes a gente encontra no cliente? Ele coloca, por exemplo, esse cara aqui, ó, o Max. Deixa eu pegar lá do artigo só para não ter erro. Eu quero o Max. Aqui, ó. Max Unavailable. Ele fala assim no PDB. Vou pegar aqui o PDB. O máximo que eu aceito de perda é igual a 0. Existem várias combinações que podem chegar nesse cenário. Isso aqui é o mais simples da gente demonstrar.
E aí vamos abrir aqui o terminal. Boa. Vamos aplicar esse PDB. Ele não subiu. Ah, tá. Peraí, já sei. Subiu no PowerShell. Vamos pro Bash. Agora sim. Vamos aplicar esse PDB. Bacana. Olha que legal. Eu estou dizendo que eu não aceito perder nada. Ou seja, eu tenho uma implementação monitorada que não pode ter absolutamente nada indisponível. O que vai acontecer agora? Vamos pegar um nó aqui. Que inclusive, vamos fazer até... Aquela minha aplicação do Storefront, ela está nesse node aqui, ó. Você inclusive até específico nele no próximo comando aqui, ó. Eu vou colocar esse cara no drain. Eu vou dar um drain nesse worker aqui, ó, para movimentar os pods e botar ele em modo de cordon. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Não consegui mexer, fazer o evict do Storefront. Por quê? Meu PDB está dizendo que não aceita perder pods nesse momento. E, Matheus, não, o HPA é diferente. O HPA ele está falando de horizontal pod scale. Eu estou tratando de métricas, que aqui no caso o HPA é CPU e memória, se eu vou subir ou descer a quantidade de réplicas no meu deployment. O PDB, imagina assim, eu quero evitar erros administrativos. Então, qualquer comando que eu dê no cluster, que, por exemplo, a minha aplicação ela tinha que ter 3 réplicas rodando, eu aceito no mínimo perder, ficar com uma, ou no máximo perder uma, sabe? Então, você cria regras de segurança contra alterações administrativas que vão impactar a aplicação, que é diferente do HPA. Então, o que acontece? Olha, tudo deu evicted, exceto ó, a quantidade de erro aqui. Só que imagina, a plataforma do Azure está lá tentando atualizar o Node, tentando dar o cordon, tentando dar o drain, isso aqui está rolando no background. Então, ou seja, existem parâmetros no cluster, né? Nossa documentação de troubleshoot fala, por exemplo, muito do PDB para esse cenário. Então, se agora eu for lá e simplesmente corrigir o meu PDB e falar assim, pô, no mínimo, vamos dizer, mínimo perda de 1. Vamos dar um... Vamos atualizar o menino aqui e vamos ver como é que tá o... Ele já entrou e vamos dar uma olhada agora no pod. O pod do Storefront tá aqui ainda. Vamos ver se eu consigo dar um... Poderia forçar, né? Dar um delete no pod aqui para... Menos force. Para ele ser recriado no... Ah, ele já tinha até movido, ó. Que já mudou até o nome. Ou ele não achou. Age, 120... já até moveu, ó. 120 milissegundos. Ele já está há mais tempo do que os outros. Então, pessoal, isso aqui é só uma preocupação que, assim, às vezes a minha atualização, ela não está acontecendo, mas não é porque a plataforma não está executando. Muitas vezes eu posso ter um cluster que não está em health state, eu posso ter uma questão de PDB. Então, normalmente, pô, abre um chamado, o time do suporte vai olhar algum log interno e falar, pô, a gente achou ter um PDB, possivelmente esse PDB seu está causando a falha, porque o cluster está tendo esse erro. Mas isso aqui são cuidados que, quando a gente começa a discutir com os clientes a implementação do cluster, a gente fala, ó, você tem PDB? Pô, vamos olhar como é que está a regra do teu PDB para justamente evitar que você tenha problemas aí com a implementação da parte de segurança. Legal, pessoal? Então isso aqui é um outro ponto bem interessante. E a gente falou, voltando, né, um passo aqui, a gente falou de criar um plano de manutenção. O plano de manutenção, ele serve bastante quando eu uso o modo de update Node Image, que é o que troca a imagem do worker para uma imagem nova atualizada.
Mas se eu não usar esse modelo, eu preciso usar essa ferramenta chamada Courage, que ela faz manutenções dentro do Node. O que que ela faz? Ela coloca um agente monitorando o worker, então ele instala um pod, que acaba virando um daemon set nos workers, e se ele acha o arquivo de aviso de, ó, aplicamos patch, ele vai lá e rebuta a máquina. E por que que a gente fala desse cara também? Porque simplesmente rodar o Helm dele, né? Se a gente olhar aqui, deixa eu pegar o meu history pipe grep menos e courage. Eu tenho aqui algumas coisas bem interessantes. Ó, vamos botar um courage para rodar aqui, ó. Eu vou instalar o serviço. Ele vem com uma configuração padrão que muitas vezes, create namespace courage. Que por padrão, ele achou o arquivo, ele vai lá e rebuta a máquina. O que que normalmente o pessoal não faz? Ir até a documentação de configuração do Courage e entender como é que você faz as manutenções do Courage. Você, durante esse Helm que eu rodei, esse Helm eu peguei o defusão, mas eu poderia passar parâmetros, né? Eu pego lá o arquivo do chart, o arquivo de parâmetros, vocês vão ver que todos esses parâmetros que eu tenho aqui dentro do Courage, eu tenho parâmetros dentro do arquivo do Helm que eu posso baixar e editar. Então, olha que legal isso aqui, né? Vamos olhar lá no Kagete. Aliás, eu tenho bastante atalho, porque para quem pretende fazer, por exemplo, certificação, né? Eu passei pelo CKA, o CKE, a CKD e o CKS. Cara, atalho de comando é uma coisa que vicia e você trabalha muito com isso, tá? Então, por exemplo, os meus kubectl get, apply, virou tudo KG, KF, comandinhos curtos, tá? Isso ajuda bastante no Kagete pod. Então, ó, que legal. Eu tenho 3 instâncias do Courage. Por que que eu tenho 3 instâncias? Porque eu tenho 3 nós. Ele é um daemon 7. Se a gente olhar aqui, ó, eu tenho um daemon 7. Então, para cada nó que eu tiver, eu vou ter um pod. E se a gente olhar como é que ele subiu de configuração, olha aqui, ó. Reboot schedule. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, de meia-noite a meia-noite. Então, ou seja, se você simplesmente pegar o Courage no default, no padrãozão, ele vai rebootar a sua máquina a qualquer momento. Então, pessoal, mesmo que eu não use o modelo recomendado de Node Image, eu prefiro trabalhar com o modo de que eu vou controlar o reboot, não adianta simplesmente colocar o Courage, porque ele monitora, tá vendo aqui, ó, a existência desse arquivo, o var run reboot required. Se esse arquivo, depois que o patch é aplicado, esse arquivo é criado, ele achou esse arquivo, que ele fica rodando de hora em hora, ele vai rebootar o worker para aplicar o patch de segurança. Então, mesmo na instalação do Courage, eu preciso ter esse cuidado de mudar os parâmetros de configuração, pegar isso na documentação e definir o meu período de scheduler, porque senão simplesmente ele vai reiniciar o teu worker no meio do horário de produção, tá? E isso acontece, a gente já viu isso acontecendo. Ah, mas o serviço não é gerenciado? Sim, os masters estão lá up running, só que você aplicou a instalação de um Courage que você não setou o scheduler. Isso aqui a plataforma gerenciada não olha, pessoal. Eu, como administrador, eu preciso ter esses pontos de atenção. Bacana, pessoal? Perguntas, dúvidas, porque a gente terminou aqui toda a minha parte desse checklist com relação à parte de upgrade. Veja que só para falar de upgrade, patch de segurança, controle do ciclo de vida do meu Kubernetes, olha quanta coisa interessante envolvida aqui dentro. Só para ver, não tem nenhuma pergunta, o chat está todo mundo tranquilo. Bacana. Outra coisa interessante dentro do mundo de Kubernetes, né? Lá na documentação, ele fala de alguns labels, e um desses labels chamam Topology Key. Para quem já estudou isso, sabe assim, pô, você está trabalhando
com cluster multizone. Eu estou dizendo que eu tenho 3 workers e eu pedi 3 réplicas. Como é que eu garanto que eu não vou ter as 3 réplicas no mesmo worker? Porque o scheduler, ele faz um best effort, ele por padrão ele vai tentar schedular onde estiver disponível. Eu posso trabalhar com labels, com tent, com toleration, posso trabalhar com alguns controles de scheduler, mas isso acaba ficando muito manual. Então, hoje já existem alguns labels que trabalham com topologia. E isso, por padrão, é algo que eu só preciso conhecer. Porque quando a gente já olhar o... Deixa eu ver se eu deixei o comandinho. Não, eu vou pegar esse cara aqui, ó. Se a gente olhar os workers, então, por exemplo, Kaget node -L, eu quero esse label. Olha que legal. Ele já está mapeado. A própria plataforma já disse para mim, olha, zona 1, zona 2, zona 3. Então ele já posicionou cada um dos workers dentro... Sim, Francisco, depois isso vai ficar junto com o vídeo, eu vou jogar aqui no chat no final, tá? Então, para quem já quiser, já vai estar aqui no chat daqui a pouco, e depois junto com o vídeo lá no canal da DevOps Hero vai estar o arquivo também. Então, a única coisa que eu preciso me preocupar aqui, pessoal, é simplesmente fazer o scale. Por exemplo, Kscale, deixa eu pegar o nome do deploy. Quero, por exemplo, pegar o front. Kscale réplica. Nunca vou lembrar se é réplica ou réplicas. Ele vai me dar um erro 3. É réplicas. Scale deploy, né? Se eu não falar que tipo de objeto que eu quero, bacana. Caret deploy. Ó, ele está subindo as réplicas, então o que, que vai começar a acontecer? Como eu tenho a label de topology, ó, os 3 de front, 1, 0, 1 e 2. O próprio cluster já começou a subir isso para mim, já distribuindo dentro das minhas zonas. Tem configuração no kernel que você pode manipular, mas depois que a gente tem a label pronta do topology, é simplesmente utilizar. Então, o único trabalho que eu preciso aqui é simplesmente falar quantas réplicas eu preciso, porque o resto, a própria solução já vai organizar para a gente. Eu pedi para dobrar, então a gente vai começar a ver aqui, ó, 0, 1, 2, 1, 2, 0. Em ordem aleatória, mas bonitinho. 2 por zona. Então, pô, isso aqui é bem interessante para você usar. Então, olha que combinação legal. Meu número de réplicas, trabalhar um bom PDB e ter o cluster devidamente protegido com a aplicação dos pets. E, galera, não vai ter erro de gerenciamento do teu cluster. Depois eu vou pegar que tem bonitinho aqui, ó, jogar meu LinkedIn com vocês aí também. Bacana, pessoal. Isso aqui é minha lojinha, tá? Isso aqui é uma aplicação demo que está lá no portalzinho do Azure para subir. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. O Uptime SLA. Esse cara aqui é sensacional. Vamos ver aqui. Tem um comandinho para saber qual versão de Uptime SLA eu tenho. Depois eu vou jogar... boa pergunta. O Free Tier do Azure é bom. Galera, existem... Inclusive eu estou no Free Tier. Quando a gente fala do Uptime SLA, a gente está falando de tiers, que assim, os masters não são cobrados até a página 2. Por quê? Por padrão, você vai ter ali 3 masters e você vai subir o cluster. Só que acontece, tem muita aplicação que ela depende muito de chamar o API server, eu tenho muito pipeline sendo deployado, eu tenho um cluster extremamente grande que acaba falando muito com o API server, a gente acabou de falar de usar zonas nos workers, então quando a gente fala do free tier, se eu for pensar num ambiente corporativo de alta disponibilidade, ele não é um cenário interessante. Por quê? Eu vou criar o cluster com 3 masters, só que esses masters não vão estar com availability zone. Se eu tenho muito deployment de pipeline ou muita chamada de API server nas minhas aplicações ou entre aplicações, eu posso começar a ter o quê? Throttling
de performance nos masters. Como é que eu posso melhorar a resiliência dos masters? O que a Microsoft fez? Se você quiser ficar no free tier, pô, sensacional, você não vai pagar absolutamente nada pelos masters. E existe um fee, né, que é uma taxa que te dá uns $70, é uma coisa bem simples, que eu posso usar ou o standard ou o premium. Então, dependendo do número de workers, então, por exemplo, clusters até 5.000 nodes, eu vou ter os masters em availability zone, eu vou ter 6 masters, então eu aumento o número de máquinas para trabalhar nos masters. Então, pô, a quantidade de pipeline que eu subo no cluster. Então, dependendo do cenário que você tiver, se você começa a ter throttling dos masters, ou você quer escalar a escalabilidade do teu cluster, e o Premium, inclusive, ele traz uma funcionalidade bem interessante. O Kubernetes, o desenvolvimento do Kubernetes, ele tem ciclos. Então, normalmente você trabalha com as últimas 3 versões. A partir agora da versão 1.27, ela é a primeira, a Microsoft assume um ciclo de suporte. Não é por master, é pelo uso do Uptime SLA, José. Você paga um fee fixo para aumentar a resiliência, ou seja, é muito pouco pelo benefício que você vai ter. Então, por exemplo, mesmo que o Kubernetes não esteja mais desenvolvendo patches e features de segurança, se você estiver num premium tier do SKU e na versão 1.27 que tem o long term suporte, a Microsoft como parceira da CNCF vai garantir o desenvolvimento de features de segurança e suporte, mesmo que a versão da comunidade não esteja mais suportando aquela versão. Então, sabe, é muito interessante quando você olha para grandes empresas que têm ambientes críticos rodando em cima de Kubernetes, você repensar que simplesmente implementar um cluster usando a versão free pode não trazer benefícios para você. Então, é um tema que as pessoas simplesmente vê. Pô, lá na criação do cluster, o que é um Uptime SLA? Para que serve? Não sei. Não marca, cria o cluster, vai ter problema de performance de throttling com ferramenta de DevOps, muita chamada de API, e a solução é mais simples do que simplesmente a gente tem aqui. É um parâmetro durante o deployment que eu digo para ele, ó, em qual tier eu vou implementar o meu cluster. E como eu sou pobre, eu subi o meu cluster na versão base free. Mas ambientes corporativos, isso aqui é um ponto com certeza de bastante atenção. O que mais, pessoal, que a gente tem? Pô, Storage Class, adoro esse cara. O que é um Storage Class? Quando a gente trabalhava muito em Kubernetes, ele tinha um conceito de in-tree e agora você tem as interfaces. O in-tree era, tudo estava dentro do código do Kubernetes, né? Você tinha toda a parte de integração com soluções de armazenamento, de network. Então, conforme você precisava evoluir esse cara, você tinha que evoluir junto com a versão do Kubernetes. Já deve ter aí umas 5, 6 versões do Kubernetes que eles têm agora o conceito de interface. Então, você não integra mais, né? Por exemplo, aqui você vai usar o storage interface, né? Você não integra mais no código nativo, você cria soluções que vão conversar com as camadas. E dentro do Azure, por exemplo, eu tenho Storage Account, eu tenho NetApp, eu tenho várias ferramentas que me entregam Blob Storage, que me entregam SMB Share, que me entregam NFS Share, e eu simplesmente não preciso ficar gerenciando, né? O que é, quando a gente fala muito de Kubernetes, o que o administrador precisa fazer? Gerenciar os PVs, né? Os persistent volumes, para que o desenvolvedor use os PVCs, né? Que é você fazer o bind lógico num pod daquele dispositivo físico. Só que como é que eu estou no serviço gerenciado? Estou falando de nuvem, escalabilidade, quer dizer, eu preciso esperar o desenvolvedor criar, o administrador criar uma integração para eu poder usar? A resposta é não. Quando a gente usa um storage class, o desenvolvedor já pode falar, olha, já vou deixar pré-criado um storage, ou eu vou permitir criar um storage com replicação local, com replicação em zona, eu vou dar as características, e quando o desenvolvedor pede o PVC, a plataforma dinamicamente provisiona o recurso. Eu não dependo do administrador. O administrador coloca o guardrail, como eu pretendo usar o recurso, e o desenvolvedor entrega. Então, aqui dentro da documentação do CSI Drivers, vocês vão ver que já vão ter alguns drivers prontos com algumas funcionalidades. Tá vendo? Tem aqui alguns de como implementa, ele vai explicar os tipos, tá vendo aqui, ó?
como eu habilito alguns drivers ó, lá nos comandos de implementação, se eu quiser usar disco, se eu quiser usar file, se eu quiser blob storage com CCI driver. Se eu olhar dentro do cluster, eu já tenho alguns storage class pré-provisionados. Então, opa, copiei o de lá. Não, tá. Target storage class. Tá vendo, ó? Eu já tenho aqui, ó, alguns volumes pré-criados, né? Então, procurem usar os que tem underline CSA, porque isso aqui é o Intri, isso aqui é o antigo, esse aqui já é a versão nova. Só que aí, por exemplo, pô, vamos pegar esse cara aqui do Azure CSI. Vamos dar um describe nesse cara, menos o YAML. Olha que legal. Ele já tem aqui algumas coisas pré-configuradas. Por exemplo, qual que é o SKU do storage que eu vou usar? Pô, eu quero um standard LRS, que é replicação local. Ah, mas eu queria um desse para fazer com ZRS. Pô, tem. Pô, se eu olhar lá na lista de storage, de repente não tem um que vai fazer. Tem premium, tem standard, mas não tem local ozone. Então, eu como administrador, qual que é o cuidado que eu preciso ter? O tipo de storage que eu quero entregar, eu já tenho um storage class? Se eu não tiver, eu pego o storage class que eu preciso e eu vou lá e crio. Então eu troco, por exemplo, a SKU de LRS para ZRS e crio o storage class. Então isso aqui, pessoal, é um trabalho que o defaultzão, ele atende muitas vezes. Só que como administrador desse Kubernetes, será que o tipo de disco que eu quero usar, por exemplo, em desenvolvimento, eu vou deixar o cara criar disco premium, que tem um custo maior? Pô, então de repente aqui em disco, esse de disco premium, durante o setup do cluster, eu vou desabilitar esse storage class, eu vou deletar esse objeto. Então isso aqui, pessoal, é um cuidado que a gente precisa ter na manutenção do dia a dia. Então é muito legal usando. E aqui eu deixei vários links, ó. Por exemplo, esse cara aqui, ele traz os parâmetros que podem ir dentro do storage class. Deixa eu ver se é esse link aqui. Eu deixei ele... aqui, ó. A gente viu aqui no storage class o parâmetro de SKUname, mas é só isso que eu tenho de parâmetro? A resposta não, ó. Eu posso manipular a quantidade de parâmetros, de funcionalidades. Por exemplo, eu vou usar private endpoint. Eu tenho que dizer dentro do storage class que aquele meu storage, aqui ó, os SKUs que a gente falou, que aquele meu storage, ele está dentro de um private endpoint. Então, é extremamente importante conhecer isso aqui, ó, porque aí você cria o seu storage class de acordo com a sua necessidade corporativa. Então, o default é legal? Pô, o default é legal. Mas o default atende à minha necessidade? É essa pergunta que muitas vezes o pessoal não faz. Então, dica, controle os storage class. O que mais que a gente tem de dica, pessoal? Essa aqui é super importante. Não vamos falar de Taint Toleration Labels. A gente pressupõe que a galera conhece, a gente está falando aqui de controlar scheduler, ou seja, eu vou dizer tal pod pode rodar em tal node, mas qual que é a brincadeira que a gente fala aqui em serviço gerenciado? Quando a gente estuda Kubernetes, existem comandos específicos, né? Então, por exemplo, aqui, ó, kubectl, eu vou dar um tent, ou seja, eu vou criar esse chave-valor dizendo que eu só vou aceitar pods com esse toleration, ou eu vou lá no kubectl e aplico o label na máquina. Qual que é o problema de um serviço gerenciado? Vamos lembrar nossa primeira conversa. Eu uso o Node Image. Então, o que acontece no Node Image? A Microsoft troca o worker por um worker novo. Pô, mas se eu apliquei um label numa máquina, o que vai acontecer com esse label? Olha que divertido o que acontece com esse label. Eu deixei aqui, ó. Isso aqui foi um exemplo. Eu criei um label na máquina 3. Então, deixa eu ver. Isso aí, ó. Certinho. Eu criei na máquina 3, então estava aqui na minha máquina que era 03, comecei a executar o processo de upgrade, aí o que ele faz? Ele pega uma máquina, troca, uma máquina, troca, uma máquina, troca. Ele leva a configuração? Ele leva a configuração. Só que durante as trocas, olha o que aconteceu. O label foi parar lá na máquina 5, porque na verdade essa 5 substituiu a 3 velha. Então, ó, o meu label pulou de lugar, ele continua existindo. Então, como é que eu gerencio labels e Taint Toleration num serviço gerenciado?
A questão é, não faça isso pelos comandos nativos do Kubernetes. Você vai fazer isso por onde? Pelo comando do cluster. Então você vai falar, cluster, eu quero colocar naquele node pool aqui, por exemplo, está usando o node pool 2, esse tent. E aí você vai setar, o que que ele vai fazer? Ele vai colocar o label ou o tent direto em todos os nós daquele node pool. Então, por exemplo, meu node pool é o 1, vamos olhar aqui no portal. Aqui quando eu pego esse cara aqui e vamos ver aqui, ó, node pool, ó, eu não tenho nenhum tent, nenhum label. Aí eu vou lá no command line, opa, vou lá no command line, uso o azecli para fazer isso e aplico, ou seja, não vou usar os comandos nativos de Kubernetes, eu vou usar o da plataforma dizendo, olha, aplica, nesse caso aqui, eu estou aplicando um tent. Ah, gostoso. Ah, boa. Eu não posso fazer isso porque o que acontece? Esse cluster aqui eu só estou com um node pool. Então eu não posso colocar um tent porque senão os pods normais vão. Por isso que eu estava com aquele 2 lá. Eu deveria ter criado um segundo node pool para gente. Então, pessoal, deu errado. Deuses da demonstração me ensinaram que eu deveria ter criado, por isso que eu tinha deixado 2 aqui. Eu deveria ter tido o segundo node pool. Aqui já tem um comandinho pronto, se eu quiser olhar por exemplo, o nome do Node, vamos trocar. Kget Node. Inclusive, eu tô com até desabilitado para fazer manutenção ainda, nem voltei ele. Mas tudo bom, isso aqui é só um cluster de demo. Já pensou esquecer de voltar o nó depois da manutenção? Tá vendo? Não tenho nenhum tent, nada configurado. Então, o que que aconteceu aqui? Ele ia setar na plataforma para mim. Então, o correto, pessoal, é usar o azecli para fazer isso. Não use o componente. E para fechar, né? Pô, serviço gerenciado. O que mais que eu posso fazer com serviço gerenciado? Existem vários serviços, por exemplo, instalar Istio, instalar Kida, instalar vários componentes que a Microsoft fala assim, cara, eu te dou suporte, apesar disso aqui ser um cara comunidade, se você instalar esse cara via o meu add-on, você tem algum nível de suporte nesse cara. Então, pô, eu poderia pegar um Helm e instalar o Kida? Pô, mamão com açúcar. Só que qual que é o trabalho que eu vou ter aqui? Toda vez que o Kida soltar um chart novo, uma nova versão, eu preciso controlar o update dos meus pacotes, igual das minhas aplicações. Quando eu uso um add-on do Kubernetes, a própria plataforma vai atualizar isso para mim. Então, pô, legal, eu tenho aqui até a documentaçãozinha dos add-ons, que ele vai explicar, olha a quantidade de add-on que eu posso instalar dentro da minha plataforma, isso com suporte. Então, por exemplo, eu escolhi o Kida aqui, ó, eu não tenho Kida no meu cluster, kget all, faltou um menos A maiúsculo. Eu tenho o kubesystem, tenho o Calico, instalamos lá o Kurid via pacote Helm. Pô, eu quero instalar o Kida, mas eu não faço a menor ideia de como usa, não tem problema. Comando do azecli da plataforma, instala o Kida para mim no cluster e ele vai botar o Kida para executar dentro do nosso cluster. Então, pessoal, olhar para os add-ons, o que mais a gente tem de ferramenta que eu posso instalar com suporte gerenciado é muito interessante. Claro, pô, meu pacote Helm funciona? Cara, problema zero, você pode instalar o pacote Helm. Existem até pacotes que a própria documentação oficial às vezes fala, olha, se você está num serviço gerenciado, instale o nosso pacote via add-on ao invés de você baixar o Helm desse cara. E aí a gente começa a olhar o meninão aqui, ó, kget pod menos node não, né? Ele vai começar a subir daqui a pouco o namespace do Kida e vai botar o Kida para instalar. Então, pessoal, isso aqui é uma pequena visão de assim, daquela mensagem. Serviço gerenciado é top, cara, é muito top.
mas simplesmente instalar no by the book, no default, é tudo o que eu preciso fazer? A resposta sempre vai ser não, não é tudo o que você precisa fazer. Muitos desses serviços vão ter atividades compartilhadas. Então, conhecer o serviço, conhecer a atividade compartilhada é extremamente importante. Então, agora eu vou jogar aqui no chat para a gente, depois eu compartilho, Dani, com vocês para colocar junto lá no vídeo o roteirinho. Então, meu LinkedIn, podem trocar ideia, depois a gente... Eu preciso reativar o meu canalzinho do YouTube para brincar, que eu faço bastante videozinho desse. Galera, eu vou jogar no chat aqui o nosso pequeno roteiro e a gente depois coloca esse roteirinho junto com o... Ah, ele não tá... Eu acho que ele não tá deixando... Deixa eu ver. Não sei se é porque é grande demais, mas depois, pessoal, com certeza vai estar lá no vídeo para vocês, tá? Acho que ele não tá deixando eu... Ah, pera aí. Não, ele não tá deixando eu colar, talvez por causa da quantidade de... Ou não, é um problema do meu teclado? Não. Olha que legal, ele não deixou... Eu vou descobrir o que tá rolando aqui com o colar, porque até o colar deu zica. Mas depois eu jogo para vocês, pessoal. Fica tranquilo que esse roteiro chega. E é isso aí, queria agradecer mais uma vez aí, pessoal, pela oportunidade de... Ah, boa, depois eu coloco lá em Resources, faço isso sim. De poder compartilhar aí com vocês mais um bate-papo interessante e, pô, sempre que quiserem dar sugestões de temas aí com relação à plataforma Azure, alguma ferramenta que vocês acham interessante, a gente traz um bate-papo. E se não for comigo, eu vou achar algum colega meu aqui que vai ser um prazer fazer esse bate-papo. Espero que vocês tenham gostado, que tenham visto que, pô, o que eu preciso me preocupar para ser um excelente administrador de um Kubernetes AKS extremamente seguro, resiliente e que eu vou ser um master ninja desse negócio. E é isso aí, pessoal. Obrigado pelo bate-papo e voltando contigo aí, Dani. Show de bola. Quanta coisa legal. Uma coisa que acho que é uma mensagem aí que você falou várias vezes, né? Mas que tem que fixar na cabeça da galera é ou a gente é, gerencia o Kubernetes usando as ferramentas da CLI, da Azure, né? Porque senão a gente quebra essa integração da gestão da Microsoft, né? Se a gente for usar as ferramentas nativas do Kubernetes, é melhor usar um Kubernetes instalado em máquinas virtuais, né? Vai ser sempre um misto dos dois. A gente é justamente conhecendo a plataforma, sabendo o que a plataforma está entregando de serviço versus o que eu preciso tomar conta, você vai começar a aprender. Ah, isso aqui faz sentido usar a ferramenta nativa de Kubernetes. Ah, isso aqui faz sentido usar a plataforma para poder usar o melhor da integração. Exatamente, é isso aí. E show de bola, né? Muito interessante esse schedule de aplicação de patches, de segurança, de upgrade, agendamento, muito bacana. Se a E aplicação tiver pouca gente conhece isso, né? muito legal, muito legal. Bacana. Uma coisa que eu não conhecia no início, foi no início da sua apresentação, aquele Excel para seguir as boas práticas de implementação ali. Aquilo ali eu não conhecia aquele documento. Muito bacana. Pô, Show. sensacional. E, pessoal, só avisando, aqui no Resources, ele só deixou colocar como se fossem fotos. Então, depois eu compartilho com o pessoal e a gente distribui aqui para vocês o roteirinho, tá? Isso, boa. Todo esse conteúdo que o Heroilton apresentou para vocês, no final da live, a gente costuma mandar um e-mail para quem esteve aqui online, e aí vai os links para download, para os Gits e assim por diante. Beleza? Herói, pegou pesado no Kahoot ou pegou leve? Mamão com açúcar, pessoal. A minha outra palestra eu fui mais malzinho. Com essa aqui eu fui mamão com açúcar. Show. Então vamos ver. É isso aí, o Kahoot está na tela, o PIN é 771-2657, 771-2657. Eu vou dar mais 30 segundos para vocês entrarem no Kahoot. Não se esqueçam, o Kahoot soma pontos para o final do ano, então este ano teremos 12 edições do DevOps Experience,
todos os últimos dias do mês, né, na última semana do mês, acontece o DevOps Experience e vocês podem somar esses pontos para o final do ano. Então, mesmo que você não pegue o pódio de uma apresentação, né, a regularidade, né, pode fazer você chegar num top 5 aí no final do ano para ganhar a premiação anual do DevOps Experience. Inclusive, assim que acabar este Kahoot, eu vou apresentar os 5 finalistas, os vencedores do Kahoot 2023. E, pessoal, Beleza? acabei de conseguir jogar no chat o roteiro. No Opa! chat ele deixou jogar como arquivo. Tá aí, ó, meu LinkedIn e o Aê! roteiro.md. Boa! Fantástico! Aí, ó, já tá aqui o linkzinho para o download. Show de bola, muito bom. Bora pro Kahoot. Deu tempo de todo mundo entrar valendo. Kahoot do Herói Borges. Vamos ver como é que se saem vocês aí na primeira pergunta. Como posso adicionar serviços como o Queda de forma gerenciada no cluster AKS? Mamão com açúcar. A palavrinha da pergunta é o gerenciado, hein, pessoal? Quem prestou atenção na pergunta matou a resposta assim, ó. Aí, utilizando os addons. Addons. O Helm chart não está errado, mas lembra, de forma gerenciada nos addons. Isso aí. Vamos para a segunda pergunta. Qual o modelo de atualização de patches de segurança que atualiza a versão da imagem dos workers no Node Pool? Tá fácil. Isso daí pegou um trocadilho visual, hein? Ah, tinha que deixar uma pegadinha para ficar um pouco mais difícil, Olha, né? você bate o olho assim, pode mandar o dedo no lugar errado, hein? Top 5 do ano passado. Assim que acabar esse Kahoot, eu vou apresentar para vocês os vencedores. Aí, ó, o modelo de atualização de patches de segurança que atualiza E a versão da imagem eu dos workers no Node Pool é Node Image. Node Image. E eu peguei 32 no Pet Image. É, falei, trocadilho visual, certeza. É... Aí, ó, Awesome Bobcat, Dazzler Duck, a gente agora começa a ter aí um vislumbre de como que vai ser esse game. Terceira pergunta. Pô, Alessio, eu peguei você, mas é pegar naquela atenção. Vamos lá. Qual é o command line preferencial para adicionar labels ou tente-se um node pool no AKS? Mamão com açúcar, pessoal. Isso aí, Wilson, eu falei várias vezes. Aí, Eu Zecli. clear. Isso aí. Como que ficamos? Awesome Bobcat disse que vai até o fim, o Dazzler Duck tá na cola. Olha a diferença animal ali, né? Essa Por foi diferença dois. de milissegundos ali. Vamos ver como é que a gente vai agora para a quarta pergunta. E a Audaciosa Foca subiu, hein? E o Social Falcão tá queimando asfalto ali. Vamos ver como é que vai. Olha, mais fácil que esse. Com o Como é recurso que a do gente aí. Kubernetes, implementado o AKS que permite a criação de PVs e PVCs de forma dinâmica. Tem um trocadilho visual aqui também, tá? Tem. Que é para pegar quem prestou atenção. É o Storage É. Class. Apesar da gente usar o CSI Driver que integra, né, isso é a parte de código, mas quem implementa de forma dinâmica para a gente são as Storage Class. E teve uma pequena virada. O nosso primeiro colocado desceu. O Dazzler Duck subiu. Primeiro lugar Cisne, Social Falcão. Agora Audaciosa Foca, Pradaria Guepardo. Vamos ver. Última pergunta, valendo.
Na sequência, os vencedores do Kahoot 2023. E aí, pessoal, qual que é a feature que adiciona mais Masternode com suporte às zonas de disponibilidade? Tá moleza. Essa nem coloquei pegadinha visual, hein? Tá clean, clean, clean o nome da funcionalidade. Aí, Uptime SLA. Olha aí, o pessoal Hum, não viu essa parte, hein? Ó, 30 foi no Scale Node Pool. Não, pessoal, para a é, gente adicionar disponibilidade, é aquela feature que lembra do Free Tile, do Standard e do Premium. É o Uptime SLA. vamos ver como é que ficou então o nosso pódio da segunda apresentação do dia. Espaço Largato, ou melhor, Lagarto, em terceiro. Social Falcão voltou ali em segundo. E o primeiro lugar, Cisne, ultrapassou todos e fechou a primeira colocação e levou o prêmio desse Kahoot. Parabéns, galera. Muito bom, muito bom. Legal demais. Parabéns Sensacional. para vocês. Sensacional. E na sequência, herói, eu vou apresentar aqui para a galera que está ansiosa aí do ano passado para saber qual foi a soma de pontos, se esse pessoal se tá nesse pódio, se não tá, será que tá todo mundo online aí? Vamos ver. Vamos ver. Vou compartilhar a minha tela. Agora é a hora da verdade. Vou deixar na tela os vencedores e desejo a todos vocês um bom almoço desde já. Xelão, é com você. Vai ficar na tela os vencedores. Show, 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 show de bola. Parabéns, parabéns pelos vencedores. Olha, o ranking está começando em 2024, então não se esqueça